vocês, com cada um de vocês. Estou muito contente de estar aqui também ao lado da minha companheira, também de muitas lutas, a Maria Beatriz. E Tiago, aí, muito obrigada, Osna. Tem muita gente aqui que a gente ia fazer aqui uma relação, né, dos agradecimentos. Eu ia dizer que eu faço parte daquela geração dos jovens há mais tempo. Geração dos jovens há mais tempo. E outra coisa também, quando ele começou a falar, foi presidente disso, daquilo, mas o que eu queria mesmo era ser presidente do Brasil, né? Não tem jeito ainda, vamos ver como é que são as coisas. Mas, inicialmente, né, também já para a gente conversar um pouco a respeito, dialogar um pouco a respeito, né, desse chamado, desse convite para a noite de hoje. Dizendo assim, que eu fiquei muito emocionada, mas fiquei muito emocionada mesmo na abertura desse evento. Nossa, eu acho que todo mundo que esteve aqui, especialmente nós que fazemos parte da outra geração, que viveu boa parte daquelas lutas, então se vê e se rever exatamente na música, né, a música de Chico Buarque, naquelas imagens. E aí foi assim, uma coisa, eu fiquei muito emocionada, eu quase ia lá, porque é difícil acontecer comigo, mas eu fiquei assim, nossa, porque ali também tinha o sentido da história, do movimento da história. Então a gente fica com a impressão que as coisas se passam de uma maneira linear, mas não é, quer dizer, idas e vindas. Então nesse momento que a gente está vivendo, chegar numa abertura do evento, praticamente uma semana depois de tudo um acontecimento extremamente difícil para todos nós, e olhar e dizer, olha, nós vamos sair dessa situação em que nós nos encontramos. Então nós vamos sair com alegria, com alegria. E eu também fiquei prestando muita atenção, porque na hora que tocou o hino nacional, puxa vida, também foi uma emoção assim, porque eu percebia, todo mundo que estava ali na sala, no auditório, todo mundo cantava aquele hino, mas era com força que cantava, porque ele é sincopado, né? Então assim, uma coisa assim que é nosso hino. Então isso tudo assim me deixou, eu digo, nossa, eu vou sair daqui muito contente, muito alegre e também com força revigorada para as lutas que virão, que são muitas. E precisa mais do que nunca que a juventude esteja à frente. Que a juventude esteja à frente. Eu acho que isso é uma coisa assim, muito, muito importante. E aí eu queria até, assim, um momento mais de uma coisa pessoal, que eu nem sou muito chegada a isso, mas eu acho que nesse momento merece assim, essa recordação, fiz isso também na ANPAE, que é lembrar o seguinte, eu estava entrando na universidade, em Pernambuco, era o primeiro ano na universidade, quando saiu o AI-5. Então, o local lá na universidade, tinha um refeitório que era o refeitório que praticamente todos das humanas iam, porque não era separado o curso da pedagogia, tinha pedagogia, filosofia, química, física, todo mundo funcionava nesse local. E aí, era o momento que nos encontrávamos às 5 da tarde, 5h30, para poder ter aulas às 19 horas, então ficava tudo que era programado em termos das passeadas, panfletagens, então era ali, porque era o quê? Isso era final da ditadura, não é? Então a gente pensava que era final da ditadura naquele momento. E havia assim, então todo mundo estava junto. E eu lembro perfeitamente que no dia que saiu o AI-5, eu fui para a universidade. Quando eu cheguei na universidade, à noite, não tinha mais nada ali. Não tinha mais nada. Então, aquilo que era uma festa todas as noites, não tinha mais uma pessoa. Pouquíssimas, nós contávamos 5 pessoas somente. E a partir daquele dia, quando nós nos encontrávamos, nossos grupos, quando a gente se encontrava, não falava, não cumprimentava, porque você não sabia se aquela pessoa estava sendo vigiada, se aquela pessoa se tinha alguma coisa que estava ali por perto, alguém que estava ali por perto olhando. Então, o isolamento, então na realidade, logo em seguida, o AI-5 ficou um isolamento imenso. Aí foi quando vieram, né, mais torturas, desaparecimentos, colegas nossos, então uma coisa muito, muito pesada. Aí os anos se passaram, né, e eu já era professora da universidade, e eu fui passando uma das ruas principais que fica em frente à Universidade Católica de Pernambuco, em Recife. Aí quando eu passei, assim, que eu vejo
assim, gritos e mensagens. Eu digo, o que é isso? Pensei, quando eu olho, era uma passeata estudantil. Vocês não imaginam. Olha, eu parei o carro, desci, botei para chorar, porque eu não podia nem continuar dirigindo. Porque eu não pensava nunca que eu pudesse ver outra vez, então, o movimento estudantil, os jovens, então, assumindo um protagonismo. E aquilo ali, para mim, foi uma lição muito, muito importante. É uma lição que hoje eu recordo e vejo. Esse momento que a gente está passando, ele é um momento dentro da história. É um momento. Então, nós precisamos, o tempo todo, saber que essas coisas acontecem e saber como resistir. E como é que a gente vai caminhar. E, inclusive porque nós conhecemos a normalidade democrática. Nós sabemos o valor da liberdade. E aí nós sabemos. Então, por isso, nós estamos muito mais aptos a lutar por ela. Então, nós sabemos e vamos encontrar os caminhos de resistir a qualquer tentativa, não é, de cercear essa liberdade. E os jovens, todos, a maioria que está aqui quase que a totalidade das pessoas que estão aqui, então vejam, quem não tem experiência, quem não teve experiência nenhuma de ter algum cerceamento com relação a algumas coisas, vai assim amadurecer. Eu uso a expressão amadurecer no carbureto, porque tem que amadurecer, aprender a resistir e de forma criativa. Então, acho que estamos sendo chamados exatamente a isso, a exercer, a sua cidadania. Então, acho que é com esse sentido, esse tipo de sentimento que eu estou aqui e conversar um pouco com vocês a respeito dessas questões e pensar o tema mesmo que está aí, que é o Federalismo Cooperativo e Políticas Educacionais, 30 anos após a Constituição Federal, desafios e perspectivas. Então, uma primeira questão que eu queria levantar aqui, que é algo que a gente estamos o tempo todo defendendo, e vimos defendendo isso, e agora é com maior ênfase, a questão da educação como direito social. Então, pensar que foram muitas lutas para escrever o direito à educação na Constituição Federal, tal qual nós hoje temos o direito. Então, isso é algo extremamente relevante, porque isso foi escrito na Constituição Federal. Vocês devem ter escutado com muita atenção todo o depoimento aqui dado, tanto por Maria Beatriz quanto por Ivani Pinho. Não é uma coisa fácil, não é que de repente você tem isso escrito. E é importantíssimo, e elas ressaltaram isso aqui, é que o que consta na Constituição foi fruto das lutas, não foi nada doado, não foi doação. As lutas foram toda uma geração que se empenhou, foram lideranças que estavam ali presentes e que conseguiram fazer com que ficasse aquilo inscrito que tem de melhor com relação ao entendimento da educação como direito. E também foi escrito na LDB. Então a LDB também está constando como direito, um direito social. E no Plano Nacional da Educação. Então não é algo que foi assim momentâneo ou fez parte somente de uma geração, não. É algo que vem da luta do nosso próprio povo na sua afirmação enquanto povo, enquanto cidadão. E, na realidade, a educação ela é um direito de cidadania. Então não dá para imaginar que a formação do cidadão que não seja pautada também pela educação. Então, quando nós estamos defendendo a educação, nós estamos defendendo a formação humana. É a formação humana. E por isso, que todos aqueles que atuam na área da educação, os docentes, seja da educação básica, seja da educação superior, então eles estão exercendo um ofício que é da maior dignidade. Então, que nos honra nós sermos professores e professoras. Por quê? Porque nós estamos lidando com a formação humana. E não tem nada mais valioso do que isso. Então, isso é um valor extraordinário. E por isso que a gente tem que lutar para garantir que a formação se dê nesses termos. É preciso ter liberdade. Nós não podemos ser impedidos de exercer a nossa liberdade. Não podemos ter escola sem partido, não podemos. Porque é inerente à educação, então, à liberdade. Não tem como separar essas duas coisas. Então, a educação como condição de cidadania. Aí eu pergunto, faço como Cazuza, que país é este?
Que país é este? Um país que tem ainda um déficit habitacional de mais de 6 milhões de famílias. Então isso é assustador. Você imagina, mais de 6 milhões de famílias que não têm onde morar, ou então moram em situação extremamente precária. E aí quando a gente vê os discursos, não, a família tem que ajudar as crianças. Mas você está falando de quê? Em que condições? Então você está pensando também a insegurança alimentar. Cerca de 52 milhões de brasileiros não têm certeza de como é que vão ser alimentados. Então isso é de uma gravidade ímpar, que nos coloca lá um dos últimos países do mundo que tem essa situação, e num continente praticamente como é o país, toda a riqueza. O analfabetismo funcional, que é em torno de 27% dos brasileiros. Então, quer dizer, é muito elevado esse número. Se a gente examina e olha, tanto esforço, mas ainda estamos com esse déficit imenso, essa dívida. E aí, novamente, que país é este? Por que isso acontece? Por conta da concentração de renda. É uma concentração de renda das mais absurdas. Parte, talvez, desse auditório aqui, ter conhecimento dessa pesquisa que foi feita pela Oxfam. Quer dizer, como é que você tem uma concentração de renda de tal ordem que na mão de 6 pessoas, oferem uma renda que corresponde a 150 milhões de brasileiros? Que loucura é essa? Que loucura é essa? Uma mulher trabalhadora, ela levaria, ganhando um salário mínimo, levaria 19 anos para poder oferir a renda que um desses bilionários recebe em um mês. Então isso, né, explica todo o resto do que nos atinge. Então explica o desemprego, explica a desesperança. Acho que o resultado dessas eleições, elas passam por esses elementos. A desesperança, porque para a maioria de nós, a vida, então, é essa que a gente está vivendo. Então, como você olha, não tem alimento, você olha, não tem saúde, você sofre um acidente, é um idoso, chega, vai passar semanas, meses sem conseguir um atendimento médico, sem conseguir fazer um exame. Então, a desesperança que chega, né? E a violência, há de espantar a violência? Como há de espantar? Então, se é negado tudo, às vezes eu olho assim, especialmente no meu estado, não sei se aqui também acontece, mas deve acontecer, crianças que estão ali de mão estendida, o carro passando, e as pessoas estão no carro com medo, criança de 6 anos, 7 anos, com a mão levantada e recebendo não o tempo todo. E os vidros fechando, e as pessoas indo mais à frente para poder nem sequer ter essa possibilidade de chegar nem para bater na porta do carro. Há de se perguntar, e essas crianças aí, quando forem adolescentes jovens, eles vão ter alguma pena de retirar do outro? Será que o pai de família, uma mãe de família, ela vai titubear entre ver o filho morrer de fome ou tirar de alguém alguma coisa? Nos coloquemos nessa situação para verificar quais seriam as alternativas que nos restam. Então, a violência, cada vez mais, a rua, como são as ruas? Outro dia eu ouvi um professor falando, que eu achei bem interessante. Alguém disse, Recife, minha cidade, tão bonita, o mar, é uma maravilha a gente estar lá em Boa Viagem. Aí o professor falou assim, mas o que é bonito? É bonito o mar. O mar é lindo, o céu é lindo. Os coqueiros são lindos. Mas quando você olha para o outro lado, o que é que você vê? Você vê a modernidade da Idade Média. Você vê cada edifício maravilhoso e cheio, né, de arame farpado. A vigilância ali, dentro do bunker. Então é isso. As ruas vazias, porque cada um... E o trabalho intermitente, que já vem de lá, de muito tempo, que é os meninos, os rapazes, nas motos, correndo desesperados,
se acidentando, tudo isso para levar pizza, para levar alguma para esses edifícios que estão lá com as suas famílias esperando jantar, almoço, e aqueles têm que vir na maior rapidez nas motos para poder ganhar na produção. Então, a violência, né? E aí a gente vê a filantropia, há coisas mais interessantes que assistir os programas de televisão, né? De repente a pessoa que manda uma carta e recebe, dizendo assim, olha, meu sonho era ter essa casa com móveis bonitos. Aí aquilo é sorteado em programas, e aí vai uma equipe e passa lá e modifica tudo, e vai, bota os quadros na parede, vai e remaneja lá os móveis, tudo isso, e depois vem, a pessoa sai, vai lá, leva no cabeleireiro, ajeita o cabelo, bota uma roupa, aí chega e vem toda a vizinhança para poder aplaudir, e eu venho, bota um negócio no olho para poder não ver nada. Aí chega lá, vamos agora abrir a... Ai, que maravilha, abraça, chora. Então isso aí é o quê, né? A filantropia. Então, para que políticas públicas? Vamos ser bem, né, assim, o coração, a gente, de repente, ganha até o céu, né? Você chegando e saindo, especialmente véspera de Natal, e passando nas ruas, entregando um pouco, né, entrega uns pacotes de pão, uns brinquedinhos, depois vai dormir sossegado que está tudo bem, vamos para o céu. Então a filantropia que está se tornando cada vez, né, como um elemento substituindo mesmo a política pública. E a religiosidade, eu acho que nunca o país ficou tão religioso quanto agora, né? Então muita religião. Então, por exemplo, você está agoniado, então chega lá, né, um pastor e diz assim, olha, você está com demônio, vamos tirar agora, sai demônio, entendendo? Então, é uma coisa assim, é uma coisa séria. Outro dia estava me contando que também uma pessoa desse jeito chegou junto e ficava no meio de uma sessão, dizia assim, desaloja, aí a pessoa, a loja Americanas, desaloja, então, Americana, Médica, sei lá, todos os nomes das lojas que passam, desaloja, então veja, então tudo isso, né, mostra que país é este o nosso país. Então veja, esse direito, né, esse direito da educação, então ele é um direito que tem que ser garantido pelos entes federados, né, entrando aí na seara de nossa amiga Gilda, nossa amiga Beatriz, né, tem que ser garantido pelos entes federados, né. Então a gente tem um país que é uma coisa assim incrível, porque tudo que você procura, você acha nesse país. Então, é de uma complexidade imensa, né? Outro dia que eu tomei conhecimento de que o Pará passou não sei quantos anos para poder aderir à independência do Brasil. Foram anos e anos e anos. O que sofreram, teve Cabanada, teve tudo isso, como teve lá também, lá pelo sul, as revoluções, que era... De repente, por quê? Porque a gente estuda, em geral, se estuda de que ali, a independência do Brasil, então todo mundo ali ficou achando ótimo, mas não foi bem assim, né? Não foi bem assim. Então, cada região nossa ela teve um tipo de acolhimento e de resposta àquele momento. E é até hoje dessa forma. Então a gente nunca pensa assim, o país, o que acontece aqui vai ser do mesmo jeito em qualquer região do país. Não, cada aí vai dar, né, a sua especificidade. Por isso que eu acho que a complexidade da questão federativa ela é muito grande. Né, é muito grande. Até mesmo por conta dessa tradição republicana que nós temos, que é muito frágil. Então há essa fragilidade. A questão da memória coletiva. Nós somos um povo que esquece rapidamente. Esquece muita coisa, né? Então eu acho que nós temos muita surpresa, porque vivemos momentos, por exemplo, agora, se a gente pensar, olha, vamos lembrar que estudou em relação ao período de Getúlio Vargas, o que foi 64, mas quase que há assim, um certo esquecimento, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer valer, né, nossa história, no sentido de compreender o que é que se passou, o que é que aconteceu. Por exemplo,
eu fico vendo o meu estado. O meu estado hoje tem umas capitanias hereditárias mesmo, assim, porque agora já tem geração de políticos, já tem até bisneto. O filho teve o neto, já é o bisneto. Então, de repente você tem o quê? Capitanias hereditárias, modernas aí. Né? E pensar também assim, essa relação, né, na federação e da garantia da educação, que está totalmente relacionada a outros direitos sociais. Então, quando a gente pensa educação sozinha, não é essa educação sozinha. Então, é a garantia também de outros direitos, para poder fazer valer. E aí, a questão do federalismo e as relações entre os entes federados, que também é outra complexidade. Então, como é que se dá essas relações? Então, como é que se dão as negociações em relação à educação por parte da União, por parte dos estados, por parte dos municípios? Então, com o sistema político que nós temos, agora mesmo, como é que vai ser essa questão do governo? Ele vai seguir a coalizão presidencial, vai ser desse jeito? Ou vai ser um governo autoritário? Né? Como é que vão se dar essas relações aí? Hoje ninguém pode apostar. Hã? Deus vai ganhar. Pois é. Então a gente quer dizer, vai ser, inclusive, talvez um tipo totalmente diferente de tudo que a gente tem estudado e tudo que a gente tem visto. Mas eu acho que tem algo que nos chama muita atenção nessas relações, são as posturas não republicanas nas relações interfederativas. De repente, a gente vai ver com a maior clareza o compadrio, entendeu? Ali o patrimonialismo lá presente, o clientelismo, e é a forma como se dá esse tipo de relação. E é por isso que uma das coisas mais difíceis que tem hoje no Brasil é, por exemplo, ter concurso público. É mais difícil. Porque essas relações, elas estão ainda, elas ainda continuam, né? Quer dizer, ainda temos muito presente a Casa Grande Senzala. Essa aqui é a verdade no nosso país. E também um desconhecimento dos direitos de cidadania e dos deveres das instituições. É algo espantoso, espantoso. Se a gente tiver, isso já é recorrente falar sobre isso, perguntar a alguém quem foi que votou, é muito difícil a pessoa saber quem foi que votou. Se perguntar o que foi que o prefeito talvez não, mas um deputado estadual federal, o que foi que ele defendeu? Então, como é que passa um político 30 anos sendo deputado e não apresenta, e apresenta 2 projetos em 30 anos? Que é isso? Que é isso, meu amigo? 30 anos você apresenta 2 projetos. Então, isso significa que é um desconhecimento, né, nosso dos direitos e dos deveres dessas instituições. E ainda tem mais uma coisa, né, da relação, essas relações, que é a questão da descrença na justiça. A descrença na justiça. Isso está muito relacionado também à questão da violência. Porque, olha, se a justiça ela não aparece como elemento que garante as regras do jogo, como é que eu vou obedecer essas regras? Eu vou usar, então, o meu poder, seja que tipo for. E esse, para mim, esse é um dos grandes perigos para esse momento que a gente está vendo, é o do aprofundamento dessa descrença e de dizer assim, não, eu é que vou resolver. Eu é que vou resolver. Então, se ninguém resolve nada, então eu vou resolver. E exatamente, para mim, esse é um dos motivos que a gente está com esse resultado eleitoral. Ter de repente uma percepção de que não, ali vai alguém que vai resolver agora, então, na marra, não vou resolver. Então isso aí é algo extremamente, né, preocupante. E aí, veja, nesse federalismo, nessas relações entre os entes federados, então, na garantia do direito, como é que isso vai emergir no sentido de atendimento dessas demandas da população? Então, foi através das políticas públicas, sim. Né? E as políticas públicas vendo aqui, né, que elas representam a materialidade da intervenção do Estado, ou o Estado em ação, que é um dos conceitos que a gente pode utilizar na interpretação e na configuração mesmo das políticas públicas. E que elas guardam intrínseca conexão com o universo cultural e simbólico. Que é bem interessante pensar isso. A política pública ela não é definida apenas pela vontade dos governantes, não é isso.
ela vem sendo construída em termos, né, do universo cultural e simbólico da sociedade. E a gente tem, então, essas duas dimensões que elas são intrínsecas, essa dimensão política, essa dimensão, no caso da política pública, a dimensão administrativa. Então, a dimensão política é essa busca do bem social, do bem-estar da sociedade, e que implica em processo de decisão, implica em conflitos de interesses. E essa dimensão administrativa que é como se revela, que a gente, quando pensa no Estado, quando a gente pensa em políticas públicas, a gente está falando o quê? O que aparece, o que dá visibilidade a essa ação, são exatamente os programas, são os projetos, são as ações governamentais. E muitas vezes a gente se ilude achando que aquele projeto e aquele programa, ele é resultado apenas de uma decisão única do governo. E não é, porque mesmo nesse momento você tem as disputas que estão presentes, tanto na sua formulação como na sua implementação. Então é um campo que ele está eivado, né, de conflitos. E acho que tem que ter consciência disso, né? Não imaginar que é algo que é dado ou é algo que é simplesmente de aquele que tem o poder, numa representação como prefeito, como governador, como presidente, que ele vai... Não, ali você tem outras forças que estão atuando o tempo todo. Eu acho que agora também, nesse momento que a gente está vivendo, isso está ficando mais claro. Mais claro, quer dizer, não faz nem uma semana e a gente já está vendo como é. Fala uma coisa aqui, o outro vem e diz que não é desse jeito. Vou tomar tal medida, já não é mais a medida. Vou juntar 2 ministérios, já não junto os 2 ministérios, já vai... Entendeu? Então tudo isso significa o quê? Significa que forças estão em conflito todo o tempo. Não é? Eu acho que é muito importante. E pensar assim, nessas políticas públicas nos governos Lula e Dilma. Tivemos um cenário econômico no período do governo Lula que favoreceu, inclusive, muitas conquistas, né? A própria situação geopolítica do Brasil, também a forma como o capitalismo estava se desenvolvendo naquele momento, e a gente tem essa mudança no governo Dilma, já com um cenário bastante complicado do ponto de vista da economia, e nós tivemos aqui arranjos dentro do interior do próprio governo, e também da eleição. A gente sabe como é que se processou da eleição da presidente Dilma, a gente sabe como foi a recusa para a aceitação, então, desse resultado. A gente sabe tudo como isso se passou, e mudanças também na economia, está acontecendo internacionalmente aqui também, as formas como conduziu o início do segundo governo, a pressão que foi sofrida, então a própria inclusão no campo da economia de perspectivas que não correspondiam àquilo para o qual se tinha lutado para que tivesse o resultado de eleição e com a própria posse da presidente Dilma. Então, esses conflitos que se instalaram e que resultam, inclusive, numa perda das condições de governabilidade, né, e praticamente com impeachment e as consequências imediatas nas políticas públicas. Porque nós tivemos, naquele momento, consequências do ponto de vista econômico, mudança de orientação, com o governo Temer, e o que vai se passar na política educacional. Então, a política educacional, a ideia, né, com relação à política educacional, que ela se produz no contexto das relações de poder e, portanto, no contexto das relações sociais que plasmam as assimetrias, a exclusão e as desigualdades que se configuram na sociedade. Então, a política educacional também, ela não é algo que dependa da vontade de um governo, mas ela é gerada exatamente, ela emerge exatamente com esse pano de fundo, que é desses conflitos, é também no interior dessas relações de poder que ela vai se configurando. E aí, trazendo um pouco para a nossa realidade, dentro dessas políticas públicas, quem é que influencia, o que é que aparece nisso tudo? Então, colocando, por exemplo, na definição do próprio desenvolvimento dessas políticas públicas, cada vez mais a gente vê a presença, né, e a influência do setor privado, especialmente nas políticas da educação superior. Então, nós tivemos uma expansão da educação superior em que predomina a expansão do setor privado. Nós tivemos, claro, uma grande expansão na educação pública. E nós tivemos inovações extremamente relevantes. Eu lembro aqui, a professora Maria Beatriz mesmo foi reitora da Universidade dos Pampas,
né, que era algo inovador, com a multiplicidade de campos e com uma proposta de universidade, que exatamente o que se pensa, o que se defende a universidade em que o tripé está sendo respeitado, ensino, pesquisa e extensão. Então, com formas inovadoras de tratar a educação. Então, em diversos locais no Brasil, isso foi se configurando. Nunca tivemos tanto avanço em termos educacionais como nós tivemos nesses últimos 30 anos. Nós tivemos muitos avanços. E é isso que nos assusta nesse momento, que precisa da nossa reação. É que não podemos ter retrocesso nisso tudo. E esses avanços que nós tivemos na educação pública e da universidade, então, por quê? Porque temos também garantias desse direito e dessa liberdade de expressão. Quando se quer dominar, a primeira coisa que se faz é cessear a liberdade de expressão. Isso é extremamente perigoso. Na hora que se quer colocar mordaças na população, começa pelos seus intelectuais, não os deixa falar, não os deixa exercer o papel da crítica, não deixa a universidade exercer o seu papel da crítica, porque não é outro papel da universidade, porque senão o de exercer a crítica do conhecimento, produzir, criticar esse conhecimento, examinar o que está se passando na sociedade, propor. Não, então quer tornar o quê? Quer tornar o que Marina Chauí já falava, de uma universidade operacional, ou seja, simplesmente voltada para os serviços, que vai buscar recursos do alto empresariado. Será que o alto empresariado vai se preocupar com aquelas doenças que alguém está pegando aí, por exemplo, nesse mangue aqui do maravilhoso que a gente tem aqui em Vitória? Mas será que alguma doença que está ali presente, que alguém ali que está lidando com o barro, com a água, de repente, se tiver alguma doença, será que tem alguém, será que o empresário, alto empresário, vai pagar pesquisadores para poder fazer pesquisa nisso aí? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Se é um país como o nosso, que maravilha para poder chegar e levar plantas e tudo mais, e fazer suas patentes, e depois vir para cá e cobrar. Então, para quê? Para que dar uma educação de alta qualidade? Para quê? Basta dar curso de tecnólogos, que sabem mexer com o computador, enfim. Não é? Então, para que isso? Então, de repente, eu acho que nós estamos numa encruzilhada dramática. Uma encruzilhada dramática. Porque significa o destino do país. A afirmação ou não do destino de gerações. Eu acho que agora nós estamos assim, tem momentos na história que eles são momentos cruciais. E eu acho que na história do Brasil esse é um momento crucial. Porque é da opção por um país independente que dê felicidade para a sua população, dê dignidade, ou é um país que vai ter cada vez mais uma classe que oferece essa riqueza toda que a gente já aqui mencionou, e outros que serão somente escravos, modernos? Então é isso que nós estamos nesse limite, né? Eu acho que é uma coisa assim muito, muito séria. Então a expansão da educação superior, essa expansão da educação superior, ela se dá hoje velozmente com as fusões. Nós temos 6 grupos poderosíssimos que concentram a maior parte das instituições privadas. E fazem de uma forma, então, oferecem, eu vejo lá no Recife as placas, não sei se aqui também acontece, os cursos baratíssimos, R$45, para onde é um curso, vai fazer, vem aqui. Aí chegam perto de uma instituição séria, pequena, chega lá, quer comprar a instituição. Aí o mantenedor daquela instituição não quer vender. Não tem problema. Eles colocam na esquina um, que é bem menor, e tiram todos os estudantes dali. Quebram a instituição. Então você tem algo que assim é terrível. Você tem um sistema de ensino superior dominado por grandes empresários. E aí algo que se dava, utilizando, né, inclusive agora, não é a questão da educação à distância. Veja bem, a educação à distância que é algo extremamente relevante no sentido de que no campo da educação você ter o que é mais moderno em
termos de tecnologia, do avanço científico, aí de repente você tem aquilo ali voltado especialmente para o capital, para o lucro. Então uma expansão se dando, né, dessa forma. E aí eu coloquei também aí a dominação da educação básica que está em marcha. Então, na medida, e aí, fazendo uma referência à Base Nacional Comum Curricular, mas que alegria quando a Base Nacional Comum Curricular ela foi aprovada, né, da educação infantil e ensino fundamental, para as editoras, para, né, uma alegria, entendeu? Para, né, o setor que lida com os instrumentos tecnológicos, as plataformas, então todos os brinquedos tecnológicos todos estão aí, para as assessorias, porque quando você chega junto de muitos locais de encontro tem prefeituras presentes, você tem ali as várias bancas dessas instituições que vão, né, atrás disso tudo. E o campo, veja bem, se para alguns está até saturada o lucro no ensino superior, agora é a vez da educação básica, é a vez do ensino médio, entendeu? Então, educação também das últimas séries do ensino fundamental. E aí, minha gente, vem assim, né, quer dizer, mais recentemente, das disputas de projetos, né? A disputa de projetos, as políticas educacionais e a disputa de projetos. Então, as medidas que foram tomadas, as primeiras medidas que foram tomadas pelo governo Temer, no campo da educação, algumas das primeiras medidas. Alteração do Fórum Nacional de Educação. O que foi o Fórum Nacional de Educação? Que era, né, o fórum, uma instância de interlocução entre o governo e também a sociedade civil. Então, esse fórum, no sentido do acompanhamento da avaliação do Plano Nacional de Educação, constituído pelas representações acadêmicas, científicas, como também sindicais, e representação do governo e das instituições. Então, a primeira medida foi a desarticulação desse fórum. Né? Então, com a saída de praticamente 15 associações. E daí a reação, né, dos setores de criar o Fórum Nacional Popular de Educação. Então, essa foi uma das medidas que foram tomadas logo de início. Depois, também a mudança na composição do CNE. Também é um indício, né, um indício de que, olha, por quê? Vai se dar a revogação do decreto da presidente Dilma, que nomeava os conselheiros, porque o conselho, a composição do conselho e também a duração do mandato de cada conselho são 4 anos, podendo ter uma recondução. Então, sempre está havendo uma renovação de uma parte do conselho. E aí, tinha sido nomeado já os conselheiros. Então, quando o Temer assume e o ministro Mendonça, uma das medidas foi exatamente essa, foi de revogar o decreto e nomear outros conselheiros. Então, você tem uma mudança de imediato na própria correlação de força dentro do próprio conselho. Então, você tem uma mudança imediata com a saída. Por exemplo, sai do Conselho Nacional um grande conselheiro, que era o Luiz Dourado. Tivemos também, que teve uma falta imensa, uma pessoa, né, de primeira qualidade intelectual, né, assim. Então, começa a ter o quê? Uma vinda do setor privado para dentro do CNE. Então, isso aí, para mim, é uma coisa bem complicada. Também em relação à Base Nacional Comum Curricular, então a ruptura do conceito de educação básica, que foi duramente construído esse conceito, estava lá, né, na LDB. Então, de repente você tem o quê? Uma base que é somente educação infantil e ensino fundamental, entra num nível de detalhamento incrível, e você tem o ensino médio separado. Então você já tem aí, né, essa ruptura desse conceito de educação básica. E o curioso, se vocês tiverem assim, a preocupação de analisar para quem está estudando, quem está fazendo aí suas dissertações e tese, é curioso, porque tem a primeira versão da base, a segunda versão, você identifica
quem são os especialistas que foram convidados para poder participar desse processo. Tem o nome deles e tem a instituição. Aí você sabe com quem você está falando. Quando chega na terceira versão, desaparece, não tem. Tem lá um grupo reduzido de pessoas e não tem a instituição. Você não sabe de quem é. Estou falando com alguém que é do setor privado, estou falando com alguém que não sabe. Então, na terceira versão, ela já vem dessa forma. E é curioso porque você vai encontrar quem coordena a terceira versão dessa base, quem coordena a terceira versão, é exatamente, né, a professora desse grupo gestor, né, que vai sistematizar, é a professora que também coordenava o processo dos parâmetros curriculares lá no governo Fernando Henrique Cardoso. É incrível, né? Você vem lá, já está aqui. E é interessante porque, vejam, o Conselho Nacional agora, o ministro Mendonça, quando ele sai, então ele já nomeia os novos conselheiros com 6 meses de antecedência. Então, os novos conselheiros tomaram posse no dia 8 agora, de outubro, e qualquer presidente que assumir, ele não vai poder mexer nesse conselho que está agora, não. Só quando terminar o mandato de alguém lá. 6 meses antes, já nomeou, né? Para ver como é que as coisas elas se dão. E em relação à BNCC, vejam, no caso a professora Maria Beatriz, ela foi secretária de Educação Básica e iniciou o processo de discussão da base, pronto, que era uma discussão com as associações e com os sistemas de ensino, tudo isso. Esse negócio mudou na hora que teve, né, essa mudança mesmo na própria direção da SEB. E aí eu quero chamar a atenção o seguinte, vejam bem, não é dizer assim, olha, essa mudança se deu totalmente a partir da entrada do Temer. Não, eu acho que quando o Temer ele assume, então vem e tem uma nova hegemonia ali se formando. Mas ao longo do governo do presidente Lula e do governo da presidente Dilma, muitos daqueles que hoje estão já ocupando o cargo estavam lá. Só que boa parte deles se colocavam como do lado de cá, ou seja, estamos implementando essa política porque acreditamos, não era nada disso. Estava implementando por outras razões, mas aí agora, né, revela as suas verdadeiros interesses aí. Também a questão da formação de professores e educação à distância, que também entra nesse processo. E talvez eu diga assim, o cruel, talvez não fosse nem essa palavra para usar, mas vejam, a base, a BNCC, ela se torna a chave para impactar outras políticas. Ela impacta a avaliação, porque de repente a BNCC ela fica como o horizonte para as provas, os exames de larga escala. Então, a BNCC ela passa a ser o elemento norteador da formação. E é incrível porque, de repente, já chegou no nível que eu acho que foi de uma ousadia imensa para dizer o seguinte, olha, a formação do professor tem que agora ter como elemento norteador, ao invés de as diretrizes nacionais curriculares, não, é exatamente a BNCC. Todo professor tem que aprender, né, a questão da BNCC, que é impressionante. E nessa linha, né, quando você pega a formação, no caso, a educação à distância, qualquer um da gente aqui, abre aí o computador e procura BNCC ou então formação do professor, você vai encontrar as plataformas, os planos de ensino, já tudo pronto, né, para você baixar aplicativo, então não precisa pensar. Não precisa pensar. Então veja que, de repente, a BNCC ela se transformou num elemento estratégico para uma redefinição da própria política de educação. É impressionante isso, como é que algo surge e toma, né, esse espaço e se torna um elemento estratégico nisso aí. Também uma questão que eu queria tocar é os atores influentes nessas relações interfederativas. Nunca isso teve maior visibilidade do que agora, recentemente, que é assim, quem são os atores principais desse processo, dessa mudança e nessa reforma educacional, ou contra-reforma que se dá, de uma maneira silenciosa. Porque as reformas anteriores já estão anunciadas. Reforma, agora não, agora são tomadas medidas
E quando você começa a juntar uma medida com a outra, você diz, nossa, isso aqui é uma reforma que está se fazendo. Aí você tem uma presença ativíssima do CONSED, Conselho Nacional de Educação, secretários de Educação, então, os titulares das secretarias de Educação. Você tem a Undime também, que é outro ator muito importante, União dos Dirigentes Municipais de Educação. E o curioso é, se você olha a história, por exemplo, do Undime, a Undime ela aparece no cenário nacional como um movimento de oposição a uma relação autoritária da União com os estados e com os municípios. Ela aparece aí, ela surge dessa forma. Quando você vai olhar hoje a Undime, então ela está praticamente tomada, a influência maior que tem exatamente desses organismos, dessas fundações. É tanta fundação que a gente até se perde. Você olha assim, Fundação Itaú Social, Lima, Povi, Singularidade, enfim, Natura, e sai por aí. Você chega na Undime, a plataforma plataforma da Undime, então quem deu suporte para essa plataforma é a Natura. Então, por exemplo, o pesquisador se ele chegar e quiser algum dado de município, é a coisa mais difícil do mundo. Quem está fazendo tese e dissertação sabe disso. Vai procurar os dados para ver se vocês acham. Muito difícil. Porque a plataforma, onde tem lá, dá orientação para os gestores dos municípios, eles também incluem dados financeiros na plataforma. E aí eu perguntei ao Deus, mas me diga uma coisa, eu queria uns dados aí. Não, mas quem é que... Não, nem o presidente disso, mas como é que pode? O presidente não tem informações a respeito disso, presidente da Undime? Não, só porque está tudo na plataforma. Eu digo, não, mas a plataforma não cai do céu, né? A plataforma tem aqueles que têm todos esses dados. Alguém tem todos esses dados que estão ali sendo colocados pelos prefeitos e secretários. Também um ator influente é o Conselho Nacional de Educação, que nunca aparece. É algo quase que assim, desconhecido, mas tem uma influência muito grande, porque é por ali que você passa toda a normatização da educação. Então, teve todo um movimento para que o Conselho Nacional ele fosse um órgão de Estado, mas nos últimos tempos fica muito distante disso aí. Eu acho que todo episódio que se processou na BNCC mostra isso. Então é sempre uma luta para que tenha uma independência, não é, do Ministério da Educação, do Executivo, então ele como órgão normativo. Então a ideia de que teria uma representação que era muito mais voltada para os interesses da sociedade, do que ficar vinculado a uma gestão, seja ela qual for. Então isso é algo muito difícil dentro do Conselho para se situar dessa forma. E também outro ator influente muito grande, que são os grupos empresariais. Quando você vai verificar, eles estão em vários setores da educação. Então ali a disputa pelo fundo público, oferindo uma situação bastante privilegiada nisso tudo. Eu acho que a Fundação Lema é um exemplo do que está acontecendo em termos dessa influência. E aí, passando por outra parte aqui, que é a questão de ver, né, para poder se garantir um federalismo cooperativo, quais são os desafios que estão em pauta. Então, os desafios, para mim, assim, defender os dispositivos da Constituição Federal que dizem respeito à educação como direito. Isso é um desafio muito grande hoje e vai se colocar ainda com mais intensidade. É preciso defender, então, as conquistas da Constituição Federal de 88 no campo da educação. Né? Ampliar a participação das associações e entidades educacionais nos fóruns de decisão. Não podemos cruzar os braços, temos que estar organizados, temos que nos fortalecer para poder influenciar nesses processos no que diz respeito a essas políticas, né, que são, se a gente quer políticas que realmente atendam essas demandas e pensando nesse federalismo cooperativo. Então, organizar debates esclarecedores sobre o federalismo nos estados e municípios. É preciso que a maior parte das pessoas nem sabe o que significa isso. Então, acho que é preciso fazer. Também reverter a PEC no teto dos gastos. Sem essa reversão da PEC, você não vai ter nada em relação
Isso aí eu acho que é uma luta assim, de base mesmo. E quais são as perspectivas, né, para esse federalismo cooperativo? Quais são as perspectivas? Para mim, assim, ó, duros embates em defesa da educação como direito. Estamos só iniciando. Duros embates em defesa da educação como direito. Coisas que a gente pensava que nem ia mais fazer, mas aí em todas as áreas, na educação superior, na educação básica, e vai ser assim, coisas assim, pequenas, que a gente pensava que já estava tudo realmente resolvido, vai ser uma luta para poder manter. E a organização dos setores em torno de pautas comuns. Então temos as associações, as entidades, temos que ter uma maior organização e termos pautas comuns de defesa. Não podemos ficar somente vendo o meu interesse enquanto associação tal, o meu interesse enquanto uma associação docente. Não, a gente tem que identificar e verificar o que é que nos une, quais são os pontos que são necessários uma ação coordenada. Então, o que fazer? Então, organização para enfrentar a fragmentação das políticas educacionais. Se já eram fragmentadas, agora nós temos um desafio imenso. Esse anúncio agora de que nós vamos ter educação superior separada da educação básica, de educação superior ir para o Ministério de Ciência e Tecnologia, veja o impacto disso. Como é que vai ficar CAPES, CNPq, financiamento, como é que vai ser essas coisas? Então, o que é isso? O que é que significa isso? Eu já vislumbro o seguinte, o impacto logo, por exemplo, no Conselho Nacional de Educação. Na hora que retirar ensino superior, você vai ter um enfraquecimento total do Conselho. Ele se transforma numa agência ou então num órgão, uma secretaria do próprio Ministério. O que é Conselho? Entendeu? Então, assim, tem impactos terríveis que vêm por aí, né, na hora que tem esse. Então, se a gente já reclamava da fragmentação, acontecendo uma coisa dessa separação, então vai ser assim, uma coisa muito, muito complicada. E aí o que fazer? Exercício da crítica contra as políticas que precarizam a formação e o exercício dos profissionais de educação. Não podemos arredar nem um segundo de exercer esse ofício da crítica. Então as universidades não podem, em absoluto, abdicar de exercer então esse ofício, porque tem a obrigação de fazê-lo para honrar a própria tradição, né, de universidade. Reafirmar a autonomia universitária, reafirmar. Acho que a gente teve uma vitória agora, né, então pela posição que o Supremo assumiu, né, de defesa. Acho que isso foi uma vitória, nossa, porque se não tivesse havido isso, então a gente estaria numa situação extremamente complicada. Que eu acho, inclusive, que ao fazer isso, eu acho que o Supremo está até se defendendo, assim, o que pode ir por aí. E aí o que fazer? Né? Eu acho que é ampliar os esforços de colaboração entre as instituições de ensino superior e as escolas de educação básica, a formação dos professores. Acho que isso aí tem que, né, ter assim ampliar esses esforços. É necessário a gente estar o tempo todo nessa relação com a educação básica. Incentivar, sim, a participação dos estudantes, dos coletivos, da escola, das instituições de educação superior. É importantíssimo que os estudantes participem de forma coletiva. Importantíssimo. Então, acho que é também algo que a gente tem que prestar atenção. Mas aí, o que fazer? Acompanhar as ações do MEC. O que é que está acontecendo no MEC hoje? O que é que está sendo feito? Quais são as decisões que estão sendo tomadas? No Conselho Nacional de Educação, o que é que está sendo discutido nas reuniões? É uma coisa que eu tinha conversado com um colega, dizendo o seguinte, o Conselho ele se reúne uma vez no mês. Né? Então, tem 2 dias que é sessão aberta. Esses 4 anos que eu passei no Conselho, não sei, Maria Beatriz, no seu tempo também era assim, mas eu não via ninguém do setor público nos 2 dias que é a sessão de trabalho aberta. Estão lá presentes os advogados e os empresários da educação. Estão lá presentes. E representação da educação pública nenhuma. Então tem um dia que todos os conselheiros recebem, tem o que é o interlocução entre o conselho e, no caso, qualquer instituição que queira lá participar. Nunca, nesse período todinho, recebi ninguém
para dialogar, praticamente ninguém do setor público. Todo o setor privado está ali o tempo todo. Né? É incrível. Tem uma coisa que eu vi, tem uma associação aí de mantenedoras de educação superior, que eu fui olhar o site e tinha lá, calendário do Conselho Nacional de Educação. Aí eu fui ver o calendário. Quando eu abri, aí tinha lá o calendário, e era realmente o calendário do Conselho Nacional, todos os meses da reunião, e as atividades dessa associação de mantenedoras, tinha as atividades que elas iam realizar, estavam coladas nos mesmos dias que tem reunião do Conselho. Eu digo, curioso, né? Está lá. Ainda está, quem quiser pode olhar. Né? Então, exigir, sim, acompanhar as ações do MEC, do Conselho Nacional de Educação, dos conselhos municipais e estaduais. Importantíssimo acompanhar esses conselhos todos, porque ninguém sabe o que é que acontece, ninguém sabe as decisões que estão sendo tomadas. Dos fóruns de educação, do fórum dos secretários de educação, do fórum dos municípios também. Então, tem que chegar perto disso aí. E fortalecer os fóruns de educação que estão vinculados ao Fórum Nacional Popular de Educação. Então, acho que é importante, tanto no nível estadual quanto no nível municipal. Aí mais, o que fazer ainda? Integrar entidades, aí o chamamento mesmo, integrar entidades que defendem a Constituição Federal, a liberdade de expressão, entidades que defendem a Constituição do Sistema Nacional de Educação, o cumprimento das metas do PNE, integrar associações, entidades que lutam pelo financiamento público da educação, os 10% do PIB, da valorização dos profissionais de educação, da gestão democrática da educação em todas as instâncias. Então, é fortalecer essas associações científicas e entidades, mesmo sindicais, que atuam defendendo essas bandeiras todas que dizem respeito à própria formação, né, dos profissionais de educação. E, por fim, a última palavra, eu também já estou cansada, né? A última palavra, né? La única lucha que se pierde es la que se abandona. Não é isso? Então é isso. Geralmente, conferência, nós não fazemos, né, perguntas a um. Mas, até porque foi um longo dia, né, de trabalho. Mas nós podemos abrir uma exceção, se a pessoa não tiver muito cansada. Né? Então, podemos fazer algumas intervenções de 2 minutos cada um, em blocos de 3, e encerramos. Está com a Márcia agora, logo depois que ela termina o seu mandato no Conselho Nacional de Educação. E a Márcia e eu trabalhamos juntas e nos cruzamos também em várias atividades e várias vezes passando bastões também nas atividades, né? E eu queria dizer que eu acho que a qualidade do trabalho que a Márcia conseguiu fazer, e nesse ponto acho que a Márcia concorda que eu agregue a Malvina, né, que permaneceu lá contigo nesse momento, a qualidade do trabalho e a postura com que elas se mantiveram firmes numa posição assim de claros posicionamentos a respeito das pautas e ao mesmo tempo de uma forma extremamente adequada à convivência no colegiado, que não é uma coisa fácil, é uma prática, né, da gestão democrática que a gente precisa ter, exercendo às vezes aquela paciência pedagógica, né, como se a gente estivesse num momento tenso de sala de aulas. Às vezes aquelas situações do conselho nos exigem tanto cuidado, tanta digamos, estratégia quando a gente está com as turmas de alunos ao longo da vida em algumas das poucas situações. Então, eu queria dizer do meu reconhecimento, da minha gratidão realmente, Márcia, eu acho que é uma expressão de muito obrigada
por tu teres nos representado lá neste último. Muito obrigado, professora Beatriz. Olha, eu falei com vocês que realmente é um momento histórico esse, né, professora? É um ciclo que se fecha nesse momento, né? Esperamos logo abrir outra porta. Esperamos que se abram as oportunidades. Então, está aberto ainda para as colocações. Eu queria só, primeiro que é sempre uma alegria ouvi-la, né? Ouvir as pessoas que a gente lê, né? E saber que são pessoas sensíveis, né? E que sentem, né? E que, né? É bom, né? Parece que é humano, assim, que nem a gente, né? Parece que está tão pertinho, né? Que até é possível. Um dia a gente chega lá. Espero que, né? Com resistência. Eu só queria pedir para a senhora conversar um pouco conosco. Acho que o papel das associações e inclusive retomando a homenagem, né, que de manhã tivemos ao SEDES, à AMPAR e à AMPED nessa conjuntura, né, de começarmos ou retomarmos pautas comuns. Essas associações em particular e outras, né, têm trabalhado muito nessa defesa. Queria que a senhora refletisse um pouquinho conosco, associando isso aos espaços de controle social que estão sendo, né, como a senhora falou, do Conselho Nacional, esvaziados e cada vez mais silenciados, né, nos espaços de participação que tínhamos. O Conselho Nacional é um exemplo disso. Aqui a gente tem insistido muito nos espaços nos municípios. O Conselho Estadual aqui nosso também é um outro lugar tenso e tenebroso também dessa luta e dessa resistência. Se a senhora pudesse retomar, já que as nossas associações aqui estão representadas nesse caminho, mas retomar o lugar também daquele controle social lá da base. É muito interessante ouvir a professora Ângela, né, com todo esse percurso, né, que ela tem. E ao mesmo tempo eu gostaria de, se pudesse, colocar o seguinte: são 30 anos de legitimação, né, da Constituição de 1988. O Espírito Santo, em 1989, a gente participou de um evento, professora, que marcou um aspecto da democratização, de ocupação dos espaços do Conselho, né? Que foi um movimento que saiu da base dos pais, né, Moscou? Da Associação de Pais de Alunos do Espírito Santo, cuja pressão, naquele momento, conseguiu fazer com que o então governador Max Mauro dissolvesse o Conselho Estadual de Educação e fizesse uma outra composição, onde ali estivesse representados estudantes de médio e superior, professores de escolas públicas e privadas e pais de escolas públicas e privadas. Naquele momento foi uma grande conquista. Mas, por outro lado, isso não se consolidou no formato que precisava. E aí eu perguntaria: será que os movimentos de professores, as instituições de pesquisa têm alguma coisa a dizer sobre isso? Porque os movimentos sociais as pessoas pagam para trabalhar. Como discutir isso num momento como esse,
que a gente precisa, às vezes, né, fazer meia-culpa. Como que dizer disso? Tá? Eu vivenciei aquele momento, inclusive representando o pai de escola pública. Muito aprendi naquele conselho, certo? Mas nesse momento agora, a gente precisa repensar isso. Uma proposta, como você colocou lá nos desafios, eu penso que cada estado, as nossas entidades deveria mirar nos deputados eleitos. Porque eles estão lá bem ou mal legitimados, para defender esses interesses que a senhora acabou de colocar. Cada estado mirar nos seus deputados, que são os seus autênticos representantes, também eleitos no último pleito. Obrigada. Obrigada aí pelas questões. Obrigada, Maria Beatriz, pelas palavras generosas. Você é uma grande guerreira também aí nessas nossas lutas. É assim, eu acho que cada vez que a gente está entrando nessas nossas lutas de forma coletiva, a gente vai saindo mais fortalecido. Né? A ideia que eu tenho é muito essa. Você vai ficando mais fortalecido. Não tem como. Recentemente eu pensei o seguinte, que as coisas estavam tão na normalidade que eu estava só pensando, estava louca que minha filha tivesse um filho para ficar logo avó, eu estava doidinha por isso. De repente, o quê? Estou sendo chamada para dar na frente de lutas em muitos locais. Né? Eu digo, nossa, eu não tinha mais nem saúde para isso, como é que eu tenho... Mas é assim, né? Eu acho que a gente vai se forjando nos desafios e nas lutas, e a gente vai enfrentando, e é dessa forma que a gente vai, né, vivendo. E com relação às associações, eu acho que é bem interessante, né, que todas elas nasceram exatamente em momentos que eram necessários defender a educação. Você olha todas as associações, elas vêm por aí. E aí a gente percebe, por exemplo, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação, ela tem uma natureza, né? Ela congrega os pesquisadores do país que se interessam por áreas específicas do conhecimento. Então você vai encontrar ali mais de 23 grupos, acho que são 25 hoje, se não me engano, 25 grupos que estão voltados, tem os pesquisadores melhores, da melhor produção que a gente tem brasileiras na área da educação, você vai encontrar, não pede. Qualquer que você está estudando filosofia da educação, você vai encontrar interlocutores ali. Você tem comunidades epistêmicas variadas dentro da própria associação, pesquisa e pós-graduação. Então é um tipo de postura, de posicionamento e de contribuição extremamente relevante. E aí, vejam, essa crítica de dizer a universidade está muito separada da educação básica, meu amigo, tem que relativizar isso, porque a produção acadêmica nesse país, a maior parte da produção relevante do ponto de vista científico do país é produzida nas universidades. Nas universidades. Não são nas faculdades, nas universidades públicas. Então é uma contribuição relevante para o avanço do conhecimento no país. Então tem essa característica a associação, no caso da Ampere. Quando nós partimos para a ANPAE, também alia, e é muito curioso a ANPAE, eu gosto muito da ANPAE, porque a ANPAE você tem as vozes da educação superior e você tem as vozes da educação básica. Ela é uma associação extremamente acolhedora nesse sentido. Tem um diálogo permanente. Isso é extremamente relevante. Então, aqueles que estão na educação básica se sentem à vontade também atuando dentro da ANPAE. Se nós olhamos a Associação Nacional pela formação dos profissionais da educação, então você vai pegar a ANFOP, aí já é um recorte voltado para a formação. Eu estava conversando, acho que foi com o Eduardo, a gente estava falando o seguinte, veja, em 1982, nós estávamos lá discutindo, no início da ANFOP ainda, tinha um fórum em defesa da escola pública, a ANFOP também estava começando naquele período, e nesses anos de 82 e 83, foram forjados os princípios com relação à formação dos profissionais da educação, que ainda hoje estão vigentes. Então, com a formação que para poder você ter os cursos de licenciatura na pedagogia, então, a necessidade de uma sólida formação teórico-prática era um princípio que estava sendo discutido lá em 82.
Então, a pesquisa como um princípio cognitivo da formação estava lá, foi lá que foi forjado, então hoje está muito atual. A gestão democrática estava lá em 82, também está bem atual. Então, princípios forjados estão exatamente numa associação que estava iniciando naquele momento. E é curioso, no caso da ANFOP, porque ela começa se contrapondo à origem dela, que é a Comissão de Reformulação dos Cursos de Formação do Educador, se contrapondo, então, à decisão do Ministério da Educação de fazer uma reforma do curso de Pedagogia. Então, o nascedor da associação, ela é oriunda exatamente de uma resistência a uma decisão que vinha do Ministério da Educação. Então, discutir formação de professores, discutir curso de pedagogia, licenciatura, você tem um espaço interessante para tal. Então, cada uma dessas entidades, elas têm esse caráter. Se você vai para o campo, né, das associações de docentes das universidades, também já tem uma outra característica aí. Se são estudantes que querem, na educação básica, também ingressar nos seus coletivos, então temos aí a união dos estudantes, seja na União Nacional dos Estudantes, tem nos estados, as estaduais. Então você tem de fato toda uma movimentação da sociedade civil e que tenha um caráter progressista. Agora, o que chama a nossa atenção é o seguinte: quando nas lutas, no sentido da redemocratização do país, então anos 80 foi uma década de muita organização da sociedade. Quando a gente falava em organização da sociedade civil, só pensava nas associações e entidades que eram progressistas, ninguém pensava que também na sociedade civil você tem organizações que combatem muitas vezes a própria liberdade. Eu pensava que era sinônimo de sociedade civil, então tudo aquilo que era progressista, não é bem assim. Então hoje nós temos a sociedade civil organizada, tanto no sentido de associações como a nossa, como em outras associações que querem somente oferir lucro, que tem outra visão totalmente antagônica. Por isso que eu chamo sempre a atenção, olha, você tem ali esse interesse, é preciso reconhecer que interesses são esses para poder também se posicionar. E mais do que nunca hoje, não fique isolado, não fique sozinho, não fique verbalizando questões somente exercer ofício de crítica, tudo bem, mas você vai fazer uma crítica de tal ordem, sozinho, solitário, sendo filmado e de repente você não sabe o que aquilo vai acontecer. Vocês vão pegar ali a sua exposição crítica e vão dividir em pedacinhos e botar em outro contexto, descontextualiza, e dependendo da abertura ou fechadura de qualquer de momentos assim, então você poderá até estar respondendo processo por alguma coisa que você disse num determinado contexto e que vai ser levado para outro contexto. Então sempre é assim que eu digo, olha, nunca fique só, participe das associações, participe, integre, porque quando você estiver falando, você não está falando você sozinho, está falando ali em nome do coletivo, é em nome do coletivo. Então não é você que de repente chegou e caiu a inspiração. Não. Acho que aqui, todos nós, quando falamos, eu não estou falando eu, Márcia, sozinha, não. Eu aqui estou falando em nome de pessoas, de coletivos, de participação. Então, e aí é bem interessante, porque, por exemplo, no Conselho Nacional de Educação, quando a Beatriz estava, então, veja, nós éramos ali representantes dessas associações. Então, ali, nós éramos respeitadas, porque e tinham que prestar atenção ao que cada um da gente falava lá dentro, porque ali não era somente a voz do indivíduo. Quando falava e se posicionava, era um coletivo que estava ali representado. Então isso é muito importante. Talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente tem que, cada vez mais, insistir no interior da própria universidade. É exatamente apostar que é o fortalecimento desses coletivos. E eu acho que isso aqui é um exemplo, né? Um exemplo concreto. Você tem o quê? Um grupo de pesquisa. Né? Um grupo de pesquisa. Que tem professores mais experientes e tem estudantes, pesquisadores iniciantes. E olha que beleza de evento. Agora vocês imaginam que é repetir isso muitas vezes com públicos cada vez maiores.
envolver cada vez mais a educação básica. Estou falando só do setor da educação. Então vejam que coisa valiosa de chegar, expor a nossa produção, encontrar meios, e falando para a colega que levantou a questão, que veio aqui. Então, por exemplo, como é que a gente vai socializar essa produção cada vez mais? Como fazer isso? Então, é a associação de pais, então, como dar elementos para que ultrapasse o senso comum e consiga, não é, explicar muitas vezes coisas que só podemos explicá-las a partir de leituras de uma base, né, científica. Essa é a nossa luta. Por exemplo, agora mesmo, uma das coisas assim, muito relevantes, e aí acho que o Fernando que está aqui também falava, assim, olha, você tem, a gente já conversou inclusive isso, sai um artigo nosso, qualquer um artigo científico, nós temos uma linguagem acadêmica. Muitas vezes, dependendo de quem escreve, ela se torna até, para os iniciados, uma coisa muito difícil. Nós usamos um tipo de linguagem que é próprio, então, de quem está na academia. Então, por que a gente não vai encontrar meios para que aquela produção ela seja veiculada de uma maneira fácil, que as pessoas compreendam, sem perder a sua profundidade, mas ela explicitada em termos que sejam mais fáceis de ser entendido por aqueles que não são especialistas ou que não estão no campo. Esse é um desafio nosso. Esse é um desafio. Especialmente hoje. Hoje as coisas são tudo rápidas. Não é verdade? Então, numa frase já está aí comunicando muita coisa. Então, inclusive, eu acho que esse é um dos problemas que a gente enfrenta na universidade. É porque, de repente, a gente começa a produzir e tem uma bolha, né? Então, eu entendo o que você fala, você entende. Mas, será que quem está fora aqui dessa bolha entende todas essas coisas? Não tem uma maneira mais fácil de comunicar? Então, acho que para mim assim, um desafio, né, que se põe. E agora faz a última pergunta aqui, que é a respeito do voluntariado, não é? Não, é o seguinte, é porque saiu uma resolução aí sobre voluntariado na educação básica e na educação superior, né? Foi votada lá no Conselho Nacional da Educação. Então é o seguinte, o presidente Temer, ele lançou um plano de voluntariado, Plano Nacional de Voluntariado, que foi naquele mesmo momento que teve o programa Criança Feliz com a Marcela, né? Então, aquele momento, e vejam, esse Plano Nacional de Voluntariado, então, ele teve consequências no campo da educação, porque imediatamente também foi criado um grupo gestor para tratar do voluntariado em diversas áreas, no caso do governo federal. E esse grupo gestor, ele foi coordenado pela Casa Civil. E cada ministério indicou um representante. Inclusive também no Conselho Nacional indicou representante. E nesse contexto saiu uma regulação para o campo de educação. E foi aprovado no Conselho Nacional de Educação. Então, que o voluntariado, ele sendo um elemento que entra também no currículo da educação básica e da educação superior. No decreto já dizia o seguinte, que se você participar de uma atividade como voluntário, então no caso de concursos nas autarquias, enfim, do que for ligado, não é, à União, poderá ser utilizado a declaração como um elemento que, no caso do empate, então ficaria no primeiro lugar aquele que tivesse essa experiência no voluntariado. E também ser utilizado na carreira interna das instituições. Então vejam que, de repente, você tem algo, né, porque ser voluntariado não pode ser uma coisa que tivesse uma regulamentação nesse nível. Então, lá no Conselho, eu fui contra que o Conselho Nacional de Educação, ele aprovasse, então, uma resolução disciplinando o voluntariado. Meu argumento era o seguinte, que isso não podia acontecer, tendo em vista que, do ponto de vista da Constituição, o voluntariado,
o máximo que poderia ter é ser em cursos livres, mas jamais ele entrar como elemento dentro, então, de currículo, seja da educação básica ou seja da educação superior. Mas aí foi voto vencido, né? Isso aí, eu já estava acostumada naquele conselho de ser voto vencido nas todas as nossas tentativas de que certas coisas não fossem aprovadas, mas enfim, aí é aquela coisa que eu disse no início, nós estamos aí numa disputa de projetos, então quem tiver mais força ali, né, então vai conseguir determinar quais são as pautas que vão entrar em vigência, né? Eu acho que no caso do voluntariado também foi isso, né? Nós perdemos. Mas é assim, muitas vezes a gente prefere não estar no lado dos vencedores. Eu, na atual conjuntura, eu gostei muito de não estar do lado dos vencedores.